Agora sim. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite à CNA e cumprimentar aqui a senadora Ana Amélia e demais senadores presentes, especialmente também aos autores de requerimento desta audiência pública, que nos permite debater tão importante assunto para o agronegócio. Eu pediria que fosse projetado, eu trouxe uma rápida apresentação, acho que dentro de 5 minutos é factível colocar. Agradeço muito, agradeço muito. Tá. Enquanto projeta, o primeiro momento seria o seguinte, nós temos que situar a questão da relação caminhoneiros e o agronegócio. Então, o primeiro grande momento seria dizer da importância do agronegócio para o país e logo em seguida, definir os impactos que foi desse movimento, desses 5 dias dessa semana, que foi a questão do movimento. No primeiro momento, então, só adiantando, a participação do agronegócio, ela chega aí em 2013 a 22%, 2014 já sobe para quase 23,5%, então é praticamente 1/3. Aqui os objetivos pode passar da audiência, né, que especialmente debateu o impacto no agronegócio. O que eu falava, aí está de um PIB do Brasil de quase 5 trilhões, o agronegócio participa em 2013 com 23. Seguinte. Por favor. Aí já pode passar também, já é quase o número fechado de 2014. Aí o impacto do setor com relação à balança comercial do Brasil, a importância, ali aquele tracejo básico é o desempenho do Brasil como um todo, mas o que está em laranja é o desempenho do agronegócio que carrega o país e nós estamos com a perspectiva de 2005 de ter um crescimento, diferente de 2014, que depois de 10 anos teve esse fraco desempenho. Então, se não é o agronegócio, o Brasil realmente tem a sua sustentabilidade altamente prejudicada. Seguinte. Aí só uma rápida exposição do que foi dessa participação, ou seja, aí já 43% é o PIB do agronegócio, das exportações, né, o valor. Seguinte. Por favor. A geração de emprego, o setor é responsável por uma fatia expressiva aí de 37%. Seguinte. E aqui, durante o movimento, a Confederação da Agricultura se posicionou a respeito como considerando legítima a manifestação. Todavia, alertou em relação aos prejuízos em relação ao agronegócio e aos produtores, bem como aí toda a cadeia produtiva e, finalmente, ao consumidor final. Seguinte. Dos impactos, nós tivemos um movimento muito pulverizado, difícil de mensurar, nós não temos uma fonte ainda primária, mas se nós tivermos um número, seria esse número estimado, aproximado de 1 bilhão, segundo empresas e secretarias de agricultura dos estados federados. 200 milhões aí agora exemplificando com relação a abate de animais no Rio Grande do Sul, outro 120 aí medido pela OCEPAR, a Organização de Cooperativas do Estado do Paraná, com relação à produção de leite. Depois, a Associação Brasileira de Proteína Animal mensurou que houve uma redução de abate da ordem de 70%, e bem como aqui a Abrafrutas nos sinalizou com 40% de toneladas de maçã que ficaram no pomar, que não puderam ser colhidas nem armazenadas em função da questão da paralisação dos caminhoneiros. Seguinte. Ainda em relação a um panorama geral, pela ProSoja, nós tivemos perdas ou pela falta de diesel ou então pelo deslocamento dessa produção que não foi possível ser colocado. Uma redução geral, com foco na infraestrutura, na questão da armazenagem, né, você teve uma redução de mais da metade da chegada da safra dos grãos nos portos de Santos e Paranaguá, bem como no Rio Grande do Sul. E isso retardou a recomposição de estoques de grãos nos portos aí por essa semana que foi da greve. Seguinte. Aí nós temos que lembrar que esta carga, como toda carga agrícola e pecuária, ela é um produto perecível, um produto biológico, então ou requer refrigeração,
né? Ou um determinado espaço de deslocamento. Então, daí a natureza é diferente de outros produtos da produção nacional, e essa questão do perecível de ser um produto biológico afetando aí a relação no eventual atraso das cargas. Seguinte. Aí nós tivemos perdas, aí, principalmente avicultura, suinocultura, prejuízo direto aos produtores. Seguinte. Uma outra imagem retrata isso daí, os frangos em diversos estados aí do sul. Nós tivemos essa situação. Seguinte. Que são majoritariamente pequenos produtores? Majoritariamente pequenos produtores. Santa Catarina é 90%. São provenientes aí de produtores que são a produção integrada, né? Aqui em Santa Catarina, nós vimos várias imagens aí de produtores que o leite se estragou, não restou outra alternativa, a não ser jogar fora. Seguinte. Aí no Mato Grosso, né, da mesma forma com a soja, ou ela apodreceu em campo, por não poder retirar, ou não podendo deslocar, ela também sofre um processo de deterioração, e o resultado é este. Seguinte. A mesma coisa, a falta de ração para os animais, seja frango aí ou suínos, causou mortes, impactos, prejuízos. Seguinte. Então, o resumo do impacto dos caminhoneiros pode ser colocado aqui. Por alguns setores, né, as causas estão elencadas, em função do tempo não vou reenumerar, mas aí estão. E fica a pergunta de quem vai pagar esse prejuízo, né? Por hora, eu fico por aqui. Muito obrigado.